Oiê, olha eu aqui de novo e hoje a gente vai falar da quinta onda da ressonância harmônica, o meu relato. Eu já deixei um relato aqui da primeira, segunda, terceira e quarta onda, vai lá dar uma olhadinha porque é uma sequência. E depois de tudo que eu passei na quarta onda, que é uma onda interessante, tá? Dá uma olhada especificamente nesse vídeo da quarta onda, se você não quiser ver o resto. Enfim, demos continuidade na quinta onda. Não fiz pedidos, deixei as coisas continuarem fluindo e me vieram muitos insights de atitudes, de crenças limitantes, de coisas de família, veio bastante também nessa quinta onda. Eu me sentia como se eu estivesse no meio do mar, horas me afogando, horas boiando, horas assim, meu Deus, eu preciso encontrar uma areia, onde que tá a areia aqui, que eu preciso me aterrar de alguma forma. Então, assim, a onda inteira é como se eu realmente estivesse numa onda, sabe? No mar, assim. As coisas fluindo, como eu disse, horas um pouco mais positivas, horas um pouco mais negativas. As partes negativas começaram a emergir e eu tomar mais consciência disso, que nas outras ondas elas estavam, não vou dizer sutis, mas eu talvez não tivesse olhando para aquilo. E eu acho isso muito interessante porque eu fiz escolinha do espiritismo, tá? Há muitos anos atrás. E eu nunca vou me esquecer porque lá a gente faz uma caderneta para colocar os defeitos que a gente identifica no nosso dia a dia, as nossas atitudes, positivas ou negativas. E as negativas, para mim, quando eu tava preenchendo maravilhosamente bem, sabe? Tipo, olha, não tenho dificuldade com isso, tô aqui colocando tudo que eu faço, né, de negativo, todas as minhas atitudes. Até que chegou no final da escola, a professora lá, né, a dirigente, ela me chamou. E ela falou, olha, eu percebo que você tem muita intenção de colocar aqui a verdade, o que você sente, a forma que você age, mas ainda assim você preenche tudo de uma forma muito sutil. Você não aprofunda nas situações. É como se você estivesse enxergando muito de cima, sabe? E eu lembrei disso nessa quinta onda, porque era a mesma coisa que eu estava fazendo. Sabe quando você finge tão bem que você engana a si mesmo? E eu não tô falando de mentir. Para você não é uma mentira. Acaba sendo, mas para você não é. Você não tá fazendo aquilo proposital. Tanto que você não percebe. E era isso que eu tava fazendo nessas ondas anteriores. As coisas elas vinham, as coisas negativas, mas eu tava ali, por cima da carne seca. Sabe? Só observando, isso aqui eu já mudei, aquilo ali eu já mudei. E não tô falando também que era algo sem modéstia ou me achando. Não, nem era. Nem era essa a intenção. A intenção acho que era me enganar mesmo, eu mesmo me enganar. E aí fiz algumas constelações familiares, já me deram, um baque, né? Tipo assim, meu Deus. O buraco é mais embaixo. E eu tô falando de mim, tá? Não tô nem falando da minha família, não. Alguns acontecimentos realmente familiares, de pessoas falando coisas, trazendo histórias e situações que você se pega pensando, né? Onde eu tava nessa hora, eu tava lá. Mas assim, conscientemente hoje eu fico pensando onde eu tava. Porque não parece que sou eu. Isso é positivo, tá? Mas assim, enfim, a quinta onda ela veio pra tirar tudo debaixo do tapete, literalmente. E eu me assustei, e eu me desesperei, e eu me magoei comigo mesma, tá? Eu chorei muito, eu esperneei, eu pedi desculpa, e eu tô nesse caminho ainda, né? Eu tô beirando agora
a sexta onda, ainda tô tocando a quinta onda, mas teoricamente ela já acabou, tá? É que até o professor mandar a próxima eu continuo tocando a onda, né? Mas enfim, foi bom. Foi bom assim. Não foi bom, mas foi bom. E me trouxe muito esses conhecimentos, sabe? De crenças, atitudes, situações que eu precisei olhar, encarar de frente. Olhar na frente do espelho e assumir que se eu não sou mais hoje, um dia eu já fui. E eu preciso me perdoar. E eu preciso perdoar essas pessoas. E eu preciso desculpar pessoas e pedir desculpas também. E verdadeiramente. Sem fingir, né? E não fingir que eu tô pedindo desculpas, mas fingir que eu sei do que eu tô falando, sabe? Então muitas vezes eu fingia que eu sabia do que eu tava falando e eu não sabia. Eu não sabia que o buraco era mais embaixo. E me trouxe muito essa consciência, sabe? Me trouxe também muitas questões financeiras. Não assim, negativíssimas, tá? Eu não posso falar isso, seria muito hipócrita. Eu tenho uma vida estabilizada, graças a Deus. Mas assim, pequenas situações que eu identifiquei as crenças limitantes do tipo... Eu não mereço, eu não sou capaz. Meu Deus, meu mundo caiu porque eu perdi um cliente ou porque eu ganhei R$500 a menos. Muitas coisas relacionadas a dinheiro. E isso também era uma situação que, para mim, eu sabia que eu não estava resolvida, mas eu não achei que estivesse tão ruim assim. Essas crenças e essas coisas enraizadas. Também lidei muito com questões do ego, que eu falei na quarta onda. E aqui na quinta onda, o ego veio muito numa situação de eu me permitir ser quem eu sou independente do ego, tá? Então, por exemplo, eu já devo ter falado em outros vídeos aqui. Eu tenho um canal, aliás, eu tenho acho que 3 canais no YouTube, que eu fui criando por questões de ego. Porque a minha vontade já há 4 anos, se não é mais, era conseguir monetizar o meu canal, que eu leio cartas, né? Eu sou cartomante. E a minha vontade era monetizar esse canal há mais de 4 anos atrás. E eu ainda não consegui. Só que aí eu começava o canal, eu já tive vários, já fechei alguns canais. Eu começava um canal e eu começava assim... aqui eu vou fazer o que eu quero. O que eu quero, Maiara, e não o ego Maiara. E eu começava. Sei lá, consigo fazer 3 vídeos por mês? São 3 vídeos que eu vou fazer. Passava 15 dias, um mês, o ego começava. Aqui, ó, na orelha. Mas e se você fizer mais vídeos? Ou se você fizer vídeo diferente, você já viu que aquele canal lá tá fazendo vídeo, sei lá, de signo? 12 vídeos por semana. E ela tem mais de 1.000 seguidores, enfim. 10 mil, 20 mil, que seja. Eu acho que esse é o caminho. E aí eu já me perdia. E aí eu já começava a me maltratar. Porque isso é se maltratar. Eu começava já a me maltratar. Aí eu tenho que fazer, aí eu tenho que ter essa estratégia, ou eu tenho que buscar uma estratégia. E eu começava a perceber que não tem uma estratégia. Eu acho isso, não tem uma estratégia. Aliás, a melhor estratégia é você ter a sua constância e não se cansar e fazer o que dá. Porque senão lá na frente você desiste. E aí eu comecei a ver e assistir muitas pessoas que bombaram e ou não traziam quantidade de pessoas para os próximos vídeos e a pessoa desanimava, ou a pessoa bombava, mantinha uma constância, né, de pessoas assistindo, mas a pessoa, por algum motivo, ela desanimava, ela cansava, ela não conseguia manter aquilo. Então já percebi isso. Eu, Maiara, mas e o meu ego?
E aí o meu ego fazia eu criar 1, 2, 3 canais. E aí passava, sei lá, 1 ano e não dava em nada, aspas aqui, porque sempre dá alguma coisa, mas o ego precisava de muita gente. Não de 10 pessoas assistindo um vídeo. Isso aí não é nada. Isso aí, ó, qualquer um faz. Você entende? E aí, da última vez, eu tô com 3 canais. Esse aqui, que aí eu separei, né? Falei, eu vou deixar esse aqui para essas coisas mais ressonância, barras de axis e tudo. Tem um outro só de shorts, de cartas, né? De leitura de cartas. E tem um outro que eu faço vídeo longo de cartas. Esse que tá no vídeo longo de cartas, ele é um canal de muito tempo. E eu já, entre aspas, errei com ele. Eu já permiti que o meu ego se metesse lá nesse canal também. E eu ia fazer um outro e deletar esse. Eu falei, não adianta. Não adianta, esse não é o caminho. Esse é o caminho de fingir que você não tá vendo. De fingir que você não tá sabendo o que você tá fazendo. E você tá sabendo o que você tá fazendo. Fazendo que eu não posso falar. Eu falei, não vou deletar. Deixa ele quietinho com os vídeos que eu já fiz lá. Tem vídeo de ressonância, tem outros vídeos lá, assim, que não tem nada a ver com cartas. Mas eu falei, a partir de hoje, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu verdadeiramente gosto de fazer. Quantos vídeos eu verdadeiramente gosto de fazer? E eu vou ficar feliz se tiver uma pessoa que assista. E se não tiver nenhuma também, eu preciso entender que isso é um processo. Isso faz parte do processo. E isso tá sendo penoso, não vou dizer que tá fácil, mas eu tô tentando. Verdadeiramente dessa vez eu tô tentando. Tanto que, mais uma vez, o ego pensou em desistir. Eu ia deixar de fazer um vídeo que eu faço lá de opções. E nesse dia, uma amiga, ela sempre comenta, mas nesse dia me pegou especial, sabe? Ela me mandou no WhatsApp, me agradecendo pelo vídeo, porque eu tinha falado até uma coisa muito específica para ela, né? E eu nem sabia que era para ela o vídeo. E eu acho que tem 3 visualizações nesse vídeo. E aí eu comentei com meu marido. Eu falei, olha, eu ia deixar de fazer esse vídeo, mas se eu conseguir ajudar ela, se isso foi importante para uma pessoa, por agora, pelo momento agora, eu já tô fazendo a minha parte. E aí eu continuei. Mas, gente, é penoso, tá? Eu tô falando assim, explicando certinho para dizer que é penoso. Então, se você passa por isso, não desista, não se sinta triste, chateado, não se culpa. Porque assim como você e como eu, muitas pessoas devem passar por isso. E em várias coisas, não precisa ser só nessa situação, né? Mas é isso, não faça isso com você, sabe? Outra coisa que as barras de axis me ensinou, eu falei muito das barras no vídeo anterior da ressonância, é deixar as coisas leve, sabe? Deixa as coisas leve. Deixa as coisas fluírem nos mínimos detalhes. Por exemplo, nos vídeos que eu faço. Eu queria fazer vídeo, tem que ser 10 minutos, senão as pessoas não vão assistir. E hoje, antes desse vídeo, eu gravei uma leitura aqui de cartas. E por um segundo, eu pensei de novo isso. Nossa, mas já tá com 12 minutos esse vídeo, as pessoas não vão gostar de assistir. Mas eu tava falando o que eu precisava falar. Eu tava passando a mensagem que precisava ser passada. E eu deixei. Falei, opa, peraí, ó lá, o ego de novo, querendo administrar aqui. Eu falei, não, aqui não, querido. Aqui não. Se tiver que ser 20 minutos, 30 minutos, eu vou continuar falando. Porque é o que precisa ser dito. E se não é pra ninguém, se ninguém assistiu o vídeo, foi pra mim.
foi pra mim, porque eu aprendi alguma coisa. Então é isso, gente, muita coisa, meu Deus do céu, é difícil até de lembrar às vezes, talvez eu tenha deixado passar algumas situações, mas o principal acho que é isso, sabe? E bora pra frente, e vamos continuar fazendo as nossas ondas da ressonância. A gente é muito complexo, a gente tem muitas coisas envolvidas, somos um emaranhado de coisas e a gente vai tirando o nozinho de pouco em pouco. E para isso a gente precisa de ajuda, ajuda das pessoas à nossa volta, ajuda das ferramentas, que hoje, graças a Deus, a gente tem muitas ferramentas aí para auxiliar, né? Dá para escolher com que você se afiniza, ou especificamente o que você quer falar, se é família, uma constelação, se é algo mais voltado para o passado, Theta Healing, se é dar um choque de mente, barras de Axis, se é tratar um pouco da energia, dos chakras, do físico, tem o Reiki. Se é para tratar uma questão energética um pouco mais expandida, que eu acho muito parecido com a ressonância, a gente tem a mesa radiônica, que eu faço e é uma ferramenta incrível, gente, como eu amo fazer isso. É uma ferramenta de cura incrível, incrível mesmo. Se a gente quer saber, né, o que a gente pode fazer, qual que é o nosso caminho, a gente está em dúvida, está um pouco confuso, não sabe o que fazer, tem as cartas, né, tem o baralho cigano, tem o tarô, tem aí os infinitos oráculos para ajudar a gente. Enfim, gente, olha quantas ferramentas a gente tem, além da parte científica, né, psicologia, psiquiatria e os outros infinitos médicos que estão aí também como ferramenta pra gente, né? Então, é isso, gente. Eu tô, para finalizar esse vídeo, sentindo muita gratidão. Tô até me emocionando um pouco aqui, porque quando a gente vai falando e a gente vai olhando para trás, aí a gente também começa a ter consciência de que a gente tá no caminho certo, sabe? É penoso, muitas vezes demora, a gente chora, a gente quer desistir e às vezes até desiste. Também tem um spoiler aí do vídeo anterior, nesse desistir. Mas quando a gente tá de alguma forma conectado com o nosso interior, com o mundo, o universo te coloca de volta no trilho, sabe? E você não vai ser um filho perdido. Então é isso, gente. Um beijo e até logo.